Então, meus irmãos, vamos ler no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 31 a 36. João, capítulo 3, versos 31 a 36. Vamos ler com fé a palavra de Deus. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por este momento que o Senhor nos dá o privilégio de ler a Tua palavra e de parar para refletir nela. Isso é parte do nosso culto, Senhor. Queremos prestar um culto racional, que a nossa mente e o nosso coração estejam totalmente envolvidos nessa hora, nessa nossa tarefa de compreender a Tua palavra, vasculhar coisas que estão desalinhadas com a Tua palavra na nossa vida e corrigi-las com a ajuda do Teu Espírito. Nos ajude em tudo isto. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, talvez vocês tenham ouvido as mensagens anteriores. Nós estudamos, o início do capítulo 3, e nós vimos a conversa de Jesus com Nicodemos. E alguns comentaristas dizem que a conversa de Jesus com Nicodemos, e deixe sua Bíblia aberta, vamos acompanhando, ok? A conversa de Jesus com Nicodemos vai do versículo 1 ao 15. Por quê? Do versículo 16 ao 21, é um comentário do apóstolo João a respeito do que foi dito por Jesus nesse diálogo. Então, alguns comentaristas seguem essa linha. Outros vão dizer que Jesus fala direto até o versículo 21. Ok? Eu, particularmente, creio que o diálogo é até o versículo 15, e aí do 16 ao 21 vem como uma nota explicativa do apóstolo João a respeito do tema tratado na conversa entre Jesus e Nicodemos. E com base nisto, eu creio que do versículo 22 ao versículo 30 se dá ali aquela situação entre os discípulos de João Batista e João Batista. Eles se sentem ressentidos por conta do aumento da popularidade de Jesus, e eles vão até João Batista e falam, olha, ele está batizando, as pessoas estão indo atrás dele, e aí? E aí João Batista, como nós vimos na semana passada, nos mostra que ele não está interessado na sua própria glória, mas está totalmente interessado no crescimento da popularidade de Jesus, porque Jesus é quem tem toda a glória. O serviço dele é apontar para Jesus, mas aqueles discípulos não tinham entendido isso ainda. Como eu disse há pouco, alguns comentaristas vão entender que do versículo 31 ao 36 continua sendo ainda o diálogo de João Batista com os seus discípulos. Então seria a fala de João Batista. Mas eu creio que não. Eu creio que do 31 ao 36 é como se fosse uma nota explicativa do apóstolo João a respeito do diálogo entre João Batista e os seus discípulos. Ok? Bem, qualquer uma das duas interpretações são válidas, são possíveis, isso não importa, não é primordial. Só estou mostrando mais ou menos a estrutura para você ter uma ideia de como o texto está fluindo.
Portanto, com tudo isso, a gente percebe que do versículo 31 ao 36, nós vemos aqui que eles estão ligados aos versos precedentes, ao que foi escrito anteriormente. E a gente viu na mensagem anterior que os discípulos de João Batista se ressentiram com o crescimento da popularidade de Jesus. Muita gente já estava indo até ele para ser batizada. Mas João Batista, na sua resposta, e a resposta de João Batista foi do 27 ao 30, na resposta, ele deixou muito claro que ele amava a glória de Cristo. Seu objetivo de vida era justamente levar as pessoas a olhar para ele. E aqui, nesses versos que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver que o apóstolo João, ele amplia ainda mais o que João Batista disse na sua resposta aos seus discípulos. Ele amplia o conceito de que Jesus possui toda a glória e que os homens, de fato, devem ir até ele. Ele amplia esse conceito. Ele descreve em palavras contundentes a superioridade de Jesus em relação a absolutamente tudo. Então, nos versos que nós vamos estudar hoje, do 31 ao 36, a gente vai ver basicamente esta mensagem. Que por causa da superioridade da pessoa, da mensagem e da obra de Jesus, nós devemos aceitá-lo como Filho de Deus. Por causa da superioridade da pessoa, da mensagem e da obra de Jesus, nós devemos aceitá-lo, aceitar Jesus como Filho de Deus. E a gente vai ver isso em 3 partes. A primeira, a superioridade da pessoa de Jesus. Leia comigo novamente do verso 31 ao 32. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Aqui é feito um contraste entre alguém que vem das alturas e alguém que vem da terra. Este que vem das alturas, é dito no texto, que ele está acima de todos. Ou seja, ele é superior a todos. E este que veio das alturas e é superior a todos, é Jesus. É a luz. É o Verbo de Deus. Aquele que estava no princípio com Deus e que era Deus, usando as palavras do próprio apóstolo João no início do seu livro. Ele é o unigênito do Pai. Ele é aquele que andou neste mundo cheio de graça e de verdade e que manifestou a sua glória entre os homens. É este que veio das alturas e está acima de todos. João Batista, por sua vez, ele veio da terra. A gente não pode desligar aqui João Batista dessa história, porque está nesse contexto. João Batista veio da terra. As experiências que ele teve foram onde? Na terra. Embora, como disse Jesus numa outra passagem, João Batista foi o maior dentre os homens que o precederam, talvez, se você costuma ler a Bíblia, você vai se lembrar dessa passagem onde Jesus diz que ele é maior do que todos os que o precederam. Então, apesar disso, a dignidade de João Batista não era maior do que a dignidade de Jesus. Logo no início do capítulo 1, foi dito, João não era luz. João Batista não era luz, mas veio para testemunhar, para anunciar a luz, a respeito da luz. O valor pessoal, o valor da pessoa de João Batista era um valor derivado daquele que possui um valor infinito nos céus e na terra. Então a dignidade de João Batista era uma dignidade derivada, não era dele, não era inerente a ele, era uma dignidade derivada do Senhor Jesus Cristo.
E assim como em relação a João Batista, Jesus é superior a todos os profetas que o precederam, os profetas do Antigo Testamento. É superior a Abraão, é superior a Moisés, é superior a Davi. E também é superior a todos os apóstolos que vieram a partir dele, os 12 que caminharam com ele, o apóstolo Paulo que veio um pouco depois. Jesus é superior a todos eles. Jesus é superior aos evangelistas que, à medida que foram se converteram, foram indo para os seus cantos, para os seus lugares, para os espaços mais distantes da terra, levando o evangelho. Ele é superior a todos eles. Jesus é superior, inclusive, aos pastores e mestres que foram sendo estabelecidos ao longo da história para cuidar do povo de Deus, para ensinar o povo de Deus. O fato é que ninguém é maior do que Jesus. Ele é o Senhor, Ele é a luz, Ele é o Filho de Deus. E é exatamente isto que os seus sinais e as suas palavras anunciavam. Jesus comunicou por meio dos seus sinais, por meio das suas palavras, que ele não era um mero homem, ele não era um mero profeta, ele não era um mero professor. Os sinais e as palavras do Senhor Jesus manifestavam a sua procedência celestial e, mais especificamente, a sua relação com Deus Pai, uma relação filial. Mas boa parte dos ouvintes, como a gente vê no final do versículo 32, boa parte dos ouvintes dele não aceitaram o seu testemunho. Apesar de ser quem ele era, Jesus apresentou-se como um homem comum, sem aparência nem formosura, sem um respaldo político, sem recursos financeiros, sem nada do que, humanamente falando, atribuiria glória a alguém. Nada. Mesmo sendo quem ele era. Tudo isso que eu disse há pouco. Ele veio e muitos não o reconheceram. Talvez por ele ter vindo como um homem comum, sem aparência, sem formosura, sem nenhum destaque humano, talvez por isso muitos não aceitaram a sua mensagem. E a principal lição que nós temos aqui, quando vemos que ele está acima de todos, é que Jesus é digno da nossa adoração. Jesus é digno da nossa obediência. Jesus é digno do nosso desprendimento. Jesus é digno de tudo, da nossa saúde, do nosso dinheiro, do nosso tempo, da nossa criatividade, do uso da nossa mente, tudo que está em nós. Ele é digno. Porque não há nada que nós temos que não tenha vindo dele. Tudo lhe pertence. Ele é o Filho de Deus, exaltado acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. A Bíblia diz ainda que ele é o cabeça de todas as coisas e ele é o cabeça também da igreja. A Bíblia diz que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A pessoa de Jesus é superior a tudo. E ele, sendo o bendito e único soberano, exaltado acima de suas criaturas, com todo o seu conhecimento, com toda a sua glória, ele veio ao mundo e habitou entre nós. Jesus, o Senhor do universo, jamais poderia ter a sua glória comparada à glória de ninguém.
Jamais poderia ter tido suas palavras postas em dúvida. Contudo, nem todos acreditaram nele. Nem todos aceitaram o seu testemunho. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é a respeito da superioridade da mensagem de Jesus. Leia comigo o versículo 33 e o 34. Leiamos. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Enquanto muitos não lhe deram ouvidos, por não terem aceito a sua procedência celestial, como a gente viu no final do versículo 32, houve também quem o aceitasse como filho de Deus. É o que está sendo colocado aqui no 33. E estes que aceitaram o testemunho dele, que testemunho esse? O testemunho de que ele é o Filho de Deus, né? Estes que aceitaram isso, certificaram, diz o versículo 33, que Deus é verdadeiro. Ou seja, estes compreenderam que o que Jesus dizia a respeito dele era exatamente o que Deus dizia a respeito dele. E talvez aqui o apóstolo João tenha em mente a voz do céu que disse, tanto no batismo de Jesus, como no momento ali naquele monte, na transfiguração, diante de Pedro, Tiago e João, quando veio aquela voz do céu e disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A vida de Jesus, os sinais que Jesus realizava, tudo isso apontava para o fato dele ser o filho amado de Deus. Ou seja, o seu testemunho estava em harmonia, em consonância com o testemunho de Deus. Então, quem o aceitava como filho de Deus estava certificando que Deus é verdadeiro. E aceitar que Jesus é o Filho de Deus é considerar Deus como verdadeiro. E quem não aceita o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus é considerar Deus como mentiroso. Porque Deus, de diversas formas, mostrou que enviou o seu Filho ao mundo para a salvação de todo aquele que crê. Ele mudou a história. O que não faltam são evidências. Na história mundial, nas Escrituras. E até mesmo o testemunho interno do Espírito Santo, que é esse o testemunho definitivo que nos leva a crer. Quem não aceita que Jesus é o Filho de Deus, considera Deus como mentiroso. O apóstolo João disse exatamente isto na sua carta, não aqui no Evangelho, mas lá no finalzinho, na carta, quando ele diz, aquele que não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. No verso 34, a gente vê que Deus enviou seu Filho para falar as suas próprias palavras. Aqui no Evangelho de João, a gente vê várias passagens que mostram isso. Que Deus enviou o seu Filho para que ele dissesse as suas próprias palavras. Acompanhe comigo alguns versículos aqui ao longo do Evangelho de João. Capítulo 7. João capítulo 7. Versículo 16. Leia comigo. Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus está dizendo, o meu ensino não é meu, mas sim daquele que me enviou. Caminhe um pouco mais até João 12, versículo 49. João 12, 49. Leia comigo. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou,
esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja, as suas palavras não são suas próprias, mas daquele que o enviou. E vamos mais adiante um pouco em João 14. João 14, versículo 24. Leia comigo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. É exatamente isso que está sendo colocado, volte agora ao capítulo 3, no versículo 34. O enviado de Deus fala as palavras dele. As palavras que Jesus dizia não eram palavras humanas, mas palavras que vinham do próprio Deus. E adiante no versículo 34 diz, porque Deus não dá o Espírito por medida. Essa frase talvez seria melhor traduzida se fosse, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Deus não lhe, esse lhe aí ajudaria muito na interpretação. O que isso está querendo dizer? Aqui ainda está o contraste entre Jesus, um mensageiro celestial, um mensageiro divino, e João Batista, um mensageiro humano. O que essa frase do versículo 34 está dizendo? Que Deus não deu o Espírito a Jesus por medida, como deu a João Batista. Os mensageiros humanos recebem uma porção do Espírito. Mas o mensageiro celestial, Jesus Cristo, não recebe o Espírito por medida. Ou seja, nele está a plenitude da divindade, a plenitude do Espírito de Deus. Está presente nele. A mensagem que ele proclama, portanto, é altamente superior em relação a todos os outros profetas, homens, servos de Deus, que ao longo da história foram instrumentos para a revelação. Ele é superior a todos eles. A mensagem, o que ele fala, é superior aos outros, porque nele há uma porção sem medida do Espírito. Ele é Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus que no passado Deus falou pelos profetas, mas nesses últimos dias Deus fala por meio do seu Filho. Os apóstolos que conviveram com Jesus, e Paulo também, um pouco depois, eles foram inspirados pelo Espírito de Cristo. Por isso que a gente entende que Jesus continuou a falar, mesmo após a sua ascensão, por meio deles, por meio dos apóstolos. E isso está claro em alguns textos aqui do Evangelho de João. Vamos ler comigo aqui. Mantenha o capítulo 3 aí, para você voltar daqui a pouco. E vamos lá no capítulo 14. João 14. Versículo 26. Leia comigo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, este Espírito presente na vida de Jesus, pleno na vida de Jesus, ele viria sobre os apóstolos e os faria lembrar tudo o que Jesus diz. Capítulo 15, versículo 26 também. Leia comigo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o próprio Cristo, por meio do seu Espírito, estará presente na vida dos apóstolos. Portanto, isto que vem a partir de Jesus, as palavras que vêm a partir de Jesus, a revelação de Deus, é superior à revelação anterior.
a revelação que vem até João Batista, porque João Batista pode ser considerado o último dos profetas do Antigo Testamento. Então a revelação a partir de Jesus, ela é superior ao que veio antes dele. E mais um último versículo, João 16, versículo 13. João 16, 13. Leia comigo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Portanto, a presença do Espírito que estava em Cristo, sem medida, ou seja, pleno no Senhor Jesus Cristo, estaria também presente nos discípulos, nos apóstolos do Senhor, continuando a comunicar, a revelar a mensagem do Evangelho. Nós devemos, portanto, irmãos, aceitar a Cristo, por causa da glória da sua pessoa e por causa da sublimidade da sua mensagem. E a terceira coisa que nós podemos ver nesse texto é a respeito da superioridade da obra de Jesus. Leia comigo João 3, 35 e 36. Leia comigo. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A gente viu no versículo 34 que Jesus foi enviado por Deus para falar as palavras de Deus. Mas não somente isto. Não somente as palavras. O versículo 35 diz que, por amor ao Filho, Deus confiou não só as suas palavras, Deus confiou tudo às suas mãos. Não é isso que está aí? O Pai ama o Filho e todas as coisas, tem confiado às suas mãos. Deus, o Pai, concedeu ao Filho o domínio de todas as coisas. Jesus é superior, portanto, em poder, em autoridade, sobre tudo e sobre todos. O apóstolo Paulo disse aos Efésios que Deus, o Pai, fez seu Filho sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, todo poder, acima de todo domínio, acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Não há, irmãos, 1 milímetro quadrado em todo esse universo que não pertença a Jesus e não esteja sob o seu governo. Nem um único milímetro quadrado em todo esse universo. Nada está fora do controle do Senhor Jesus. O diabo e os seus anjos. Os anjos de Deus. Todas as galáxias, a terra, tudo que tem dentro da terra, nos céus e debaixo do mar, absolutamente tudo pertence a Jesus e está sob o seu domínio. Tudo lhe pertence, tudo lhe é possível, nada pode impedir o seu agir, tudo. O Pai lhe conferiu todas as coisas. A ele pertence o domínio, a força, o poder sobre tudo. A sua glória, a glória de Jesus é incomparável. O poder do Senhor Jesus é imensurável. Tudo foi confiado às suas mãos. E na esfera do seu domínio e da sua autoridade está, inclusive, a capacidade de dar vida eterna. Quem buscar a Ele, quem buscar refúgio nele, pela fé, recebe dele a vida eterna. O verso 36 nos mostra uma destas, todas as coisas que estão sob suas mãos. O poder de dar a vida eterna. E a vida eterna
é sem dúvida o grande anseio da humanidade. Os remédios, a tecnologia e todo o desenvolvimento humano tem em vista o quê? Superar a morte. Ou ao menos prorrogá-la o mais possível. É isso. Todo o desenvolvimento tecnológico tem em vista isto. Protelar o fim. Mas a morte, irmãos, continuará sendo, é e continuará sendo, a inimiga mais forte, digamos assim, da humanidade. A experiência de vida abundante tem sido buscada na diversão. Muita gente se diverte e nessa diversão tem como se fosse uma experiência de que a vida não vai acabar. No entretenimento, nos relacionamentos, nas viagens. Tem gente que encontra essa experiência de uma vida ininterrupta no trabalho, na família, enfim. Usando aquele ditado, talvez conhecido pela maioria, escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho é para muita gente uma forma de se eternizar. Mas nada é capaz de eliminar a realidade tenebrosa da morte, para todos, indistintamente. Em tudo, mas principalmente nas religiões, nós vemos ideias e formas de se conseguir superar a morte. As religiões, todas elas, oferecem algum meio, alguma ideia que possa dar ao ser humano uma tranquilidade em relação a isso. Mas entre tantas propostas, há uma só verdadeira. O único jeito de nos livrarmos da morte eterna é nos unindo a Deus por meio do seu Filho, crendo nele, confiando nele, confiando no sacrifício dele por nós, humilhando-nos perante ele, reconhecendo a nossa total dependência da sua obra, essa obra salvadora. É assim que nós podemos superar o nosso maior inimigo, por meio dessa obra grandiosa de Jesus Cristo. E o fim de quem ouve esse evangelho, essa boa notícia de que em Cristo há vida eterna, o fim de quem ouve isto e se nega a crer, é não ter os seus pecados perdoados e permanecer sob a ira de Deus. O fim de quem toma conhecimento dessa verdade libertadora e continua se mantendo rebelde é permanecer sob a ira de Deus, como está aí no versículo 36. E sem dúvida, não há nada pior do que isto. De viver com a falsa sensação de vida eterna, estando na verdade sob a ira de Deus. Não há nada pior do que isto. Qual que é a condição do teu coração? Qual que é a condição da sua vida? Eu gostaria de concluir pensando sobre 3 coisas que você precisa aceitar para viver. A primeira delas, Jesus é o Filho de Deus, superior a todos os homens. Creia nisso, aceite isso. Submeta-se a Ele. Deixe-se dominar por Ele. Tenha-o como o rei da sua vida. O controlador dos teus passos. O Senhor do teu tempo. Aquele que dá sentido aos seus dias.
Pare de idolatrar pessoas. Pare de se subjugar a coisas. Ame a Jesus acima de todas as coisas. Ele é superior a todos. Segunda coisa, a mensagem de Jesus vem de Deus. Portanto, ela é superior a todas as outras mensagens. É superior. Você gosta das mensagens dos filmes? A mensagem de Jesus é superior. Você gosta das mensagens das séries do Netflix, sei lá de onde? A mensagem de Cristo é superior. Você gosta de ler a respeito de qualquer coisa que você goste, dos seus hobbies? Isso te traz alegria? Isso te entusiasma? A mensagem de Cristo é superior a todas elas. Porque vem de Deus. E a terceira coisa, a salvação em Jesus vem de Deus e é superior a todas as realizações humanas. Há pessoas viciadas em música, mas músicas são produções humanas. Há pessoas apaixonadas pela culinária, mas tudo que é feito numa cozinha é uma produção humana. Há pessoas que viajam pelo mundo encantadas pelas coisas, encantadas pelas construções, encantadas até pelas paisagens que Deus criou. Mas a obra salvadora de Cristo é superior a todas elas. Não há nada mais elevado, mais importante do que o que Jesus Cristo realizou na cruz para salvar a todo aquele que nele crê. Superioridade de Jesus. Sua pessoa, sua mensagem e sua obra. Por causa disso, devemos aceitá-lo como Filho de Deus. Esse é o tempo de nos rendermos a esta verdade e mais. Se você crê nisso, é tempo de você levar essa mensagem a outras pessoas, para que possam desfrutar da vida eterna como você já desfruta. Não negligencie o teu chamado. Não negligencie. É importante tocar aqui na frente, é importante fazer cafezinho, é importante fazer uma série de coisas na igreja, com certeza. Mas não há nenhuma missão mais importante do que proclamar o senhorio e a superioridade e a salvação de Jesus Cristo.